Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje estamos aqui com o Luiz da Comerciare para falar sobre a diferença entre gestão e marketing. Se apresente, Luiz. Oi, Vanessa. Olá para todo mundo que estiver nos assistindo. Muito bom estar aqui batendo esse papo com você. Eu acho que já era um assunto pendente, essa conversa, e nessa correria do dia a dia, nessa correria de pegar a estrada, de visitar cliente, finalmente conseguimos conciliar as nossas agendas e eu acho que vai ser um bate-papo muito legal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luiz Henrique Soares, eu fundei a Comerciare, nós somos uma empresa voltada para consultoria de gestão para consultórios e o nosso objetivo é melhorar as empresas do ponto de vista gerencial. A gente não interfere na prática médica, na prática odontológica, na prática laboratorial, nem de diagnóstico, mas nós conseguimos interferir e impactar positivamente na gestão. A gente sempre brinca que a gente é apaixonado por gestão técnica, ou seja, a gente não acredita em fórmula pronta, a gente não acredita em fórmula mágica, a gente não acredita que faturamento é mais importante do que a sustentabilidade e o lucro de um negócio. E eu acho que essa é a nossa guerra diária. É como que nós enfrentamos os desafios de ter uma empresa no Brasil e conseguir gerenciar ela, conviver dentro dela e que ela traga resultados que sejam os melhores possíveis. E a nossa consultoria aí já tem 6 anos, eu, Luiz, já tenho 19 anos na área da saúde, então a gente tenta trazer isso da melhor forma possível. E quando a gente fala de marketing, que é a sua pauta, que é o seu trabalho, a sua profissão, a gente vê o tanto que marketing e gestão estão coligados e funcionam junto com o outro, não funciona de forma isolada, 100% separada. E eu acho que um dos grandes desafios dos profissionais de saúde, das clínicas, hospitais e demais serviços de saúde é como que eu consigo gerenciar bem o meu negócio, ter dinheiro para investir no marketing e o marketing seja o mais coerente, o mais correto possível. Então, estou ansioso para esse nosso bate-papo e vamos lá, vamos conversar. Eu sou Vanessa, sócia e fundadora da agência Medicina Marketing. Há 7 anos no mercado, nós atendemos médicos tanto para clínicas quanto para consultórios, fazendo todo esse trabalho de marketing, de divulgação e de estruturação na comunicação dos médicos e de empresas como clínicas, por exemplo. E sempre foi uma pergunta muito recorrente, na verdade, quando um cliente chega até a mim falando sobre marketing, achando que vai contratar um marketing, vai receber uma outra coisa, e acredito que com você na parte de gestão também. O cliente às vezes contrata a gestão, especialmente na sua parte que é a gestão comercial, e o cliente acredita que você vai fazer marketing, vai fazer toda a divulgação. Pergunta para a gente abrir esse podcast. Qual é a grande diferença entre gestão e marketing para clínicas e consultórios? Olha, que pergunta complexa. Você comentou que o cliente muitas vezes contrata um serviço achando que é aquilo e é outra coisa. No nosso trabalho acaba que acontece um pouco também. E é muito uma característica que eu aprendi aqui de Goiás, eu que sou natural de Belo Horizonte, comecei a minha carreira lá em 2007 na saúde e estou há 11 anos aqui na cidade. Aqui na cidade é muito comum as empresas, quando contratam uma consultoria, elas terem aquela dúvida, peraí, mas você vai me mostrar como fazer ou você vai fazer junto comigo? Porque se for só para falar o que eu tenho que fazer, talvez eu não queira. Então é muito comum as consultorias se estruturarem para isso e a nossa consultoria ela é estruturada para conduzir projetos também. Então nós temos clientes que estão com a gente há 5 anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos, é exatamente por conta dessa característica do nosso serviço. Então, a gente tenta sempre entrar junto com o cliente no processo. Obviamente que eu não consigo conduzir o dia a dia dele, eu não consigo estar ali acompanhando o colaborador, sabendo se o colaborador está fazendo 100% do trabalho dele corretamente, eu não consigo dizer-lhe se o caixa está sendo fechado todos os dias de forma correta. No entanto, eu consigo saber o resultado final e implementar os projetos. Então, isso ajuda muito. Quando a gente fala de gerenciar marketing e comercial, podem parecer coisas muito distintas, muito diferentes, mas eu acho que no fundo elas não são tão diferentes assim. Porque quando a gente vai no conceito de marketing, né? Então você vai voltar lá em Philip Kotler, você vai voltar um pouco no mercado da publicidade, no mercado norte-americano na década de 60 para cá, no mercado brasileiro na década de 80 e 90 ali que foi o auge, a publicidade sempre e o marketing sempre foram ligados a
uma coisa muito mercadológica. Pera aí, eu tenho um produto para lançar, como é que eu vou fazer? Eu vou lançar um jingle numa propaganda, igual nós tínhamos aqueles vários antigos, né? Compre batom, Varg. Mas quando a gente fala de marketing, é estudar o mercado, entender o mercado, para aí sim você se comunicar com ele. Quando eu falo de gestão é o quê? É manter o negócio sustentável, é administrar o negócio. E administrar o negócio também significa não só você ter o controle interno da sua empresa, mas principalmente entender o ambiente macroeconômico no qual o negócio está inserido, para você criar ações, estratégias, definir tudo isso. Então, quando a gente acha que são áreas muito diferentes, na verdade elas andam juntas e elas têm uma base mercadológica muito forte. Não tem como eu falar de marketing se eu não tenho dinheiro para pagar a agência, para pagar a verba que eu vou colocar para fazer os anúncios. Eu não consigo falar de fazer marketing se eu não tenho, claro, uma agenda que tem condição de receber um volume específico de pacientes equivalente ao investimento realizado. Então, se o marketing é entender o mercado para levar a empresa para o mercado, a gestão é o que organiza o negócio conforme o que tem lá fora para manter o negócio sustentável, e aí sim a gente investe em marketing. Então, apesar de serem áreas do conhecimento até distintas, são profissionais diferentes, eu acho que a gente deveria pensar mais nos dois como complementares e como também uma ferramenta de manter o seu negócio o quê? Vivo, sustentável. Então, quantas empresas, principalmente na nossa área que é a saúde, clínicas e profissionais, investem em marketing e não tem retorno? Isso é um pouco de falta de gestão, porque se o dono não... Eu até escrevi um texto sobre isso, que marketing é função de dono, não é função de agência. O dono é que sabe, que tem que saber quem que é o público dele, é o dono que tem que saber o que ele quer vender, por quanto que ele quer vender, para quem que ele quer vender, ele tem que saber isso. Se ele não sabe isso é muito grave, porque sinal que ele não tem um planejamento estratégico, ele não tem o modelo de negócios dele muito bem definido, ele não estudou antes de abrir o negócio. Então, se ele quer colocar para um terceiro fazer isso, eu acho que ele vai continuar perdendo dinheiro cada vez mais. Agora, não, eu não tenho essa competência para saber isso. Você pode contratar uma equipe, uma consultoria como a gente para ajudar, mas é muito importante que o dono do negócio saiba o que ele quer. Até porque existe uma diferença muito grande entre delegar e delargar, né? Sim. Tem gente que contrata uma empresa, seja de marketing ou seja de gestão, na intenção de, contratei esse pessoal e agora eles tomam conta de tudo aí, tchau, e eu vou só aqui fazer minhas coisas. E não é bem assim. Como empresa terceirizada, como empresa que está ali parceira para ajudar aquela clínica ou aquele consultório, a gente precisa da participação do médico. A gente precisa entender qual é a demanda, a gente precisa entender o que ele tem de objetivo a curto, médio, longo prazo, ajustar isso dentro da comunicação e principalmente ajustar isso dentro de um planejamento financeiro. Porque às vezes a pessoa está em uma etapa inicial, eu vejo muitos médicos que estão começando hoje, às vezes estão ali com 1.000 e poucos seguidores no Instagram, nunca fizeram nenhuma ação, nem nada do tipo, e se comparam com médicos que estão no mercado digital há mais de 10 anos, se comparam com o Paulo Musi, se comparam com o Dr. Baracate e querem estabelecer o mesmo tipo de estratégia. O doutor fulano fez isso, eu quero fazer também. E são estratégias absolutamente incongruentes em relação ao momento daquele médico ali em específico. Então, às vezes, a pessoa chega com um objetivo, espera tanto do marketing quanto da gestão algo milagroso, e eu não culpo o médico de modo nenhum por esperar esse milagre, tanto de agências de gestão quanto de agências de marketing. Na verdade, a culpa é nossa, tá? Falo nossa, não minha, porque eu nunca fiz esse tipo de anúncio, mas nossa do mercado, de modo geral, que faz anúncios estratosféricos, produzindo, né, prometendo milagres ali para o médico. Faço você faturar não sei que tanto por mês. Alô, doutor, se você não está faturando pelo menos 1 milhão por mês na sua clínica vendendo protocolos, você está deixando dinheiro na mesa. Esse tipo de propaganda que cá entre nós é ridícula. Esse tipo de propaganda me envergonha como profissional de marketing. E pior ainda é aquela:
triplica o seu faturamento. E você olha, a pessoa não consegue triplicar nem o faturamento dela. Vai conseguir triplicar o faturamento do médico como? Né? Então, esse tipo de propaganda da qual eu me envergonho muito, eu como profissional de marketing, infelizmente, afetou a imensa maioria dos médicos que tem até uma imagem fantasiosa em relação ao marketing, que, na verdade, o marketing ele é um braço empresarial que contribui e muito para o crescimento daquela empresa. Mas todo o crescimento ele precisa ser planejado, e aí é onde entra a gestão, porque não é, vou começar o marketing hoje, amanhã eu dobrei meu faturamento, né? Isso é uma promessa irreal. É a mesma coisa de você ir em um evento de uma empresa que fatura 150 milhões e achar que você tem condição de seguir as mesmas práticas que eles fazem lá e isso vai dar certo no seu consultório, no seu salão de beleza ou em uma lojinha que você tem. O mercado, infelizmente, ele se tornou um grande terraplanismo, eu costumo dizer. E isso é culpa da educação empreendedora que se alastrou no Brasil nos últimos 10 anos, em que nós criamos empresários motivados, com aquela energia empreendedora, com aquela garra, e a gente não formou gestores, né? Quantos empresários desses, eu até brinco na consultoria, que a gente tem 2 tipos de empresário, tipo 1 e o tipo 2. Então, quando tem uma reunião com a equipe, a gente fala, ele é empresário tipo 1, ele é tipo 2. O tipo 1, ele é o cara que realmente quer ser um bom gestor. Ele sabe quanto que entra e quanto que sai na empresa dele. Se ele não sabe até aquele momento, ele está lutando para saber, tentando pegar as planilhas, começando de alguma forma. Ele é o cara que entende a operação, ele não fica seguindo o pessoal falando, saia da operação da sua empresa, delegue para 100% do seu time. Isso não existe na prática, né? E esse é o empresário tipo 1, ele realmente quer ser o controlador do negócio dele, ele tem esse direito de ser, até porque ele é o dono da empresa. E a gente tem que sair daquela ilusão de que empresa tem propósito. O único propósito da empresa é dar lucro, ponto final. Você pode fazer doação, você pode fazer filantropia, não tem problema. Isso só funciona se tiver dinheiro. Se não tiver dinheiro, não existe. E o empresário tipo 2 é esse empresário que foi mal educado nos últimos anos, que é a questão da mentalidade empreendedora, a questão da frase motivacional. É o empresário que ele foi formado para ser corajoso, tomar risco, né? Você toma risco é a mesma coisa de você pular de paraquedas sem a mochila, né? Esse é o risco de você ser empresário tipo 2 no Brasil. Porque o Brasil não tem margem para você errar. Se você empreender uma vez, você não vai ter oportunidade. E falhar, você não vai ter oportunidade de empreender de novo. Então eu brinco, empresário 1 ou 2. O 1 é o cara que realmente quer entender o negócio dele. O 2, ele fica ouvindo o vídeo desses caras famosos que nunca abriram empresa nenhuma e vão querer ficar aplicando aquilo no dia a dia e tudo mais, né? Tem um famoso aí, inclusive, aí, que ele vem do setor público, ele até tá falando de gestão e marketing agora, não sei com qual autoridade, mas isso está acontecendo. Então, eu acho que os empresários, gestores, têm que começar a ficar mais atento no que eles leem e assistem, porque é muita promessa, como você falou, é muita fala. E no final das contas, como é que você vai colocar em prática isso? Como é que 100 consultórios odontológicos em Goiânia tem condição de faturar 100 mil? Talvez nós não tenhamos economia localmente para isso. Uhum. Então, as pessoas precisam realmente entender que essa educação empreendedora motivacional é fracassada. Todas as vezes que eu estou no meio de alguma dúvida muito grande, eu falo, volta para a base, volta para o início. E eu falo muito isso com os meus clientes também. Esses dias eu tive um caso muito infeliz de uma cliente que comprou uma mentoria por 110, 112 mil reais, alguma coisa assim, foi um valor bem alto. E ela estava muito chateada. Antes de entrar para essa mentoria, ela me perguntou o que eu achava. Eu falei, olha, é um investimento muito alto. Dificilmente vai trazer um retorno, porque é um investimento muito alto, repense, veja se está no momento e tudo mais. Enfim, ela acabou entrando e simplesmente não tinha agenda, nunca teve o encontro presencial, porque no momento de ingresso nessa mentoria, eles davam uma lista desse tamanho e falavam, olha, você tem que fazer isso, 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 isso. Uma lista praticamente impossível de ser executada. Uhum. Você tem que fazer todo esse critério para depois agendar a sua mentoria individual com o mentor XYZ lá e passaram-se 6 meses, ela não conseguiu implementar essa lista gigantesca, como já era esperado, não teve nenhum tipo de suporte para ajudar a montar essa lista, não teve nada personalizado. Moral da história, ela acabou saindo dessa mentoria que prometia algo individualizado, sem nunca sequer ter conversado por uma mensagem de WhatsApp, por áudio, com esse mentor em específico.
E aí onde eu falo para muitos dos meus clientes, volta para a base. Você é um cientista, você veio de uma formação acadêmica que está super em alta, inclusive as pessoas falarem, que é a tal da medicina baseada em evidência. Medicina baseada em evidência. Você escutou isso durante a faculdade por no mínimo 6 anos, e depois isso se repete na residência, e depois isso se repete em pós-graduações, e o médico não para de estudar nunca. Então eu falo, olha para a evidência. Olha para ver qual é a probabilidade de você achar que a venda de protocolos se aplica para toda e qualquer especialidade médica. Não se aplica. Você vai pegar, por exemplo, um oncologista, você vai vender protocolo para um oncologista, olha aqui, querido paciente, se tiver remissão, estamos aqui na prova. Que é isso? Coisa horrorosa. Tem inúmeras especialidades médicas que não se aplica essa venda de protocolo deliberada que as pessoas estão falando. Me dá vergonha quando eu vejo esse tipo de venda sendo feita dessa forma. Então, o que eu sempre falo para os meus clientes, para amigos que são médicos do mesmo jeito que você tem um critério científico na hora de, será que esse paciente precisa dessa medicação ou dessa? Qual é o diagnóstico desse paciente? Vamos formar um diagnóstico diferencial? Vamos fazer um determinado tratamento? Do mesmo jeito que você se baseia na ciência, na conduta dos seus pacientes durante toda a sua formação científica, se baseie também na ciência de mercado, na realidade de mercado, no momento que você vai contratar um marketing, no momento que você vai contratar uma gestão, no momento que você vai fazer um curso ou uma mentoria. Né? Porque nem tudo se aplica a todo mundo. O profissional de saúde, eu sempre enxerguei ele como um cientista. É o cara que estudou demais para poder aplicar uma medicação, receitar um exame, receitar um remédio, prescrever ali alguma situação. E hoje eu vejo que o profissional de saúde, ele é menos cientista e mais, em alguns momentos, até terraplanista, porque tem até um caso que aconteceu com um cliente meu, que ele estava comentando que ele acompanha um profissional que faz um procedimento estético muito específico. E ele é muito rico, o cara, pelo menos ele mostra nas redes sociais que ele tem muito dinheiro, né? Saber se tem dinheiro do que mostra são realidades completamente opostas em um país que tem 83% da população endividada, segundo dados públicos, né? Basta jogar no Google, hoje é dia 16 de junho de 2026. Se procurem que vocês vão encontrar. Ele inventou, que criou uma técnica para fazer aquele procedimento, lançou uma mentoria de R$20 mil. E aí eu perguntei para esse cliente meu, que técnica é essa desse procedimento que ele fez? Luiz, é a mesma técnica, não tem técnica. Não existe técnica para fazer esse procedimento estético, não existe. É a mesma técnica que todo mundo já sabe fazer. Então, por que ele está fazendo essa mentoria? Ele brincou comigo. Luiz, acho que todo mundo quer ser rico igual ele. Eu acho, inclusive, que as pessoas deveriam começar a observar bem se quem sai da sua área de atuação e vai dar mentoria, se não está fazendo isso para ter uma receita extra, porque o negócio principal deixou de dar dinheiro. Tem que ver isso daí. Essa conta não fecha. Né? Então, tem quantos profissionais que estão querendo dar mentoria para outros médicos? Não sou contra isso. Acho que se tem o que ensinar, vá, ajude mesmo. Mas eu vejo que muita gente está fazendo isso também como uma segunda forma de ter renda, porque aquele negócio principal já chegou no auge. Afinal de contas, o trabalho do profissional de saúde é igual o seu trabalho, é igual o meu. Ele é artesanal. Eu não consigo me desdobrar para atender. Eu vou ter que treinar outras pessoas para atender os clientes, para eu poder ter uma quantidade X de clientes ou agregar valor no meu nome para cobrar mais caro. Essa é a lógica da economia, não tem outra lógica. Então eu fico muito triste em ver que o mercado foi para esse lado, mas é o que eu falo, isso só pega o empresário tipo 2. O empresário tipo 1, ele não cai nessas furadas. E eu gosto muito do trabalho de vocês, eu respeito, tenho um carinho, uma admiração muito grande, porque eu lembro quando a gente conversou a primeira vez, você falou, não, a gente só pega médico com RQE. Continua sendo assim? Continua sendo assim, inclusive, esses dias eu fui fazer uma proposta de vendas e recebi um desacato. Óbvio que eu não me importei, terapia tá aí para isso, mas simplesmente durante um processo de vendas, porque já tem mais de 7 anos que estou no mercado, já conheço muito médico, tive a oportunidade de conhecer, a imensa maioria deles são médicos excelentes e alguns nem tantos, então a gente vai sabendo filtrar aí e acho que a experiência nos traz essa bagagem, né, esse filtro. No meio da conversa, ali eu apresentando uma proposta de vendas, na verdade, antes de apresentar a proposta de vendas, ainda ali naquele alinhamento inicial, pelas próprias perguntas que esse médico em específico estava me fazendo, era sobre emagrecimento em questão. Eu percebi que não era uma pessoa tão preocupada com o cuidado com o paciente.
A única preocupação dele ali no momento era a questão do dinheiro e escalar e vender protocolo, e se eu colocar tantos no tráfego, quanto que eu volto desse protocolo, e o protocolo custa X, e como é que é. A única preocupação dele era vender esse protocolo, e em nenhum momento eu ouvi aquilo que eu ouço de 100% dos meus clientes na agência, que é a preocupação genuína com o paciente. E pergunta daqui, pergunta dali e tal. Eu percebi a índole, falei assim, olha, legal, muito bacana seu projeto, no entanto, neste momento atual, não tem equipe para te atender, né, nossa empresa faz um trabalho diferenciado, não é nessa área aí que nós trabalhamos, e ele começou, não, mas e se eu fizer tananã? E que dia que vai ter então? Que dia que você consegue? Se não for nesse mês, consegue no próximo? Eu falei, não consigo no próximo, porque, infelizmente, né, não é a nossa linha de trabalho, não é dessa maneira. Ele foi me apertando de um jeito que eu falei assim, olha, eu não tenho como te atender, porque você não tem RQE. E neste momento ele soltou, mas quem você pensa que você é para não me atender? E aí eu olhei, respirei, refleti ali nos breves 3 segundos e falei, eu sou uma pessoa que tenho liberdade para tomar as minhas escolhas dentro da minha empresa e não existe possibilidade de parceria comercial aqui. Muito obrigada, agradeço a ligação e encerrei, né? O que isso me diz? Isso me diz muito mais sobre a índole da pessoa do que sobre a falta do RQE, que é um registro, uma qualificação técnica dentro da medicina. Mas olha a índole dessa pessoa, olha o nível de desacato, até pelo simples fato de que não tinha como. E dentro do marketing, o porquê que nós não atendemos hoje os médicos sem RQE? Porque acaba sendo um risco para o próprio médico. Desde a última resolução, que saiu, a mais atual, que foi em março de 2024, ficou muito claro. Antes era algo que o próprio CFM deixava ali no ar, então a gente não sabia se poderia ou não, se poderia se anunciar como especialista, ou não, ficava um negócio no ar. A resolução de 2024, ela veio para acabar com essa dúvida. O médico sem RQE não pode se intitular especialista, não pode produzir conteúdos, não pode dar a entender que ele é especialista naquilo, ao ponto de que nós tínhamos alguns clientes que não tinham RQE nem em endocrinologia e nem em nutrologia e abordavam de uma maneira até muito distinta, com muita ética, inclusive, a questão do emagrecimento e receberam notificação do CRM regional falando, olá, compareça ao conselho para se esclarecer pessoalmente, porque como você não tem o RQE nem em endócrino e nem em nutrologia, você não pode falar sobre emagrecimento. Então, isso gera um transtorno muito grande para o médico que é ético, obviamente. O médico que não tem um pingo de ética, ele vai, né, não está se importando com aquilo, não está se importando com o nome dele no mercado e muito menos se importando com o paciente. Então, o nosso trabalho, o seu também, porque eu conheço de tudo que você me conta, do seu compromisso com cada um dos clientes, e o trabalho do médico que é ético também, gente, é um trabalho artesanal. A internet foi poluindo a nossa cabeça que todo mundo tem que produzir em larga escala, delegue e saia do operacional, contrate seu time e vá viajar para as Bahamas e deixa esse negócio todo aí. E não é assim que funciona. A gente tem um trabalho de formiguinha e um trabalho de querer dar muita atenção ao cliente que está ali, de personalizar aquele projeto, de entender a fundo, pera lá, quem é esse cliente? Será que se eu colocar essa pessoa para fazer um conteúdo um pouco mais provocativo, fazer um anúncio um pouco mais aqui, um pouco mais ali, será que essa pessoa tem personalidade para aguentar? Ou não? Será que vamos para o lado do mais clássico ali, do básico bem feito, que funciona? Então, é em conhecer o cliente de fato que a gente consegue fazer esse ajuste na comunicação e, inclusive, fazer esse ajuste em todo o projeto de marketing dele, não só de acordo com a necessidade comercial, mas também de acordo com a personalidade daquele cliente. Verdade. A gente costuma dizer muito na consultoria, quem sou eu para falar se o médico que tem ou não tem RQE é bom ou ruim? Eu não tenho critérios técnicos para avaliar um bom médico. Minha formação é administração de empresa e eu sou especialista em gestão empresarial. Eu não tenho condição de falar se ter ou não ter o RQE é ou não é critério para tratar o paciente. Eu não tenho isso. Tanto que na nossa consultoria a gente não entra no viés assistencial. Já falei isso agora alguns minutos atrás. Mas a gente tem clientes, por exemplo, nossos que às vezes ainda não são especialistas, mas às vezes a gente, eu acho que a clínica está pronta para isso. E o médico falar com a gente, falar assim, não, Luiz, assistencialmente ainda não está pronto. Pode estar pronto na estrutura da empresa, mas tecnicamente a gente ainda não está pronto. Falei, ótimo, doutor, vamos esperar.
Então, olha a maturidade aí. Mas eu acho que entra um pouco no que você falou, na intenção também. Isso é muito comum. Não me assusta, igual o caso do médico, você conversou com ele, isso não me assusta, porque, igual eu te falei, nos últimos 10 anos, empresários estão sendo educados por esse tipo de gente. Eles estão ouvindo esse tipo de gente. E aí eu poderia trazer algumas características aqui. Toda cidade tem os seus grandes nomes da internet, né, que saem daqui, inclusive vai para outros lugares. Você tem os empresários que já venderam suas empresas, estão ensinando isso. Você tem os grandes empresários que estão criando conteúdo. Eu tenho um filtro muito meu para ouvir uma pessoa falar. Eu só vou seguir conteúdo de quem fundou a empresa e quem foi executivo de empresa. Então, por exemplo, eu sou fãzaço do Caíto Maia. Ele fundou a Chili Beans, está lá até hoje. Inclusive, postou um vídeo esse final de semana que eu achei lindo ele falar: Chili Beans está passando por dificuldade. O brasileiro está endividado, o brasileiro não está comprando. Que empresário teria coragem de falar isso hoje? Se fosse aquele mais famoso do Brasil aí, que vende uns cursos aí, ele falaria: não, eu vou que agora é criar um curso, como é que eu fundei há não sei quantas décadas atrás aquela empresa, como que eu fiz um negócio fora do Brasil. Então, olha como que a gente está ouvindo as pessoas, né? Então, eu filtro muito assim. E eu gosto muito, eu sou professor, eu dou aula em faculdade. Então, a gente gosta muito, a gente que é professor, apesar que tem muita gente que critica o professor, fala que, quando é professor é muito prático, às vezes é muito teórico, não tem nada de prática. Prática, não vou mostrar meu dedo aqui porque eu sou educado, né? Mas, igual você falou, volta para a base. O que é marketing? Gente, o marketing nunca mudou. Você já parou pra pensar que o marketing é o mesmo? É os 4 P's do marketing ali operando o tempo todo? Preço, praça, produto e promoção. O que muda é a embalagem. É a embalagem. Mas a raiz é a mesma. É a mesma. Eu atendo muita clínica no interior. Às vezes, acho que nenhuma clínica cogita fazer anúncio em rádio aqui em Goiânia hoje. Você vai no interior, todo mundo gasta em rádio. Pois é. Eu faço anúncio para algumas clínicas. E é interessante. Especialmente clínicas populares aqui em Goiânia. A gente faz anúncio em rádio. Mas não é, assim, se você for pensar em propaganda aqui em Goiânia, todo mundo vai falar Instagram. Interior, rádio é bomba ainda. Então é o quê? É a praça, é onde você vai promover o produto, né? Onde? E o marketing mudou o quê? Não, agora ele é digital, agora ele é omnichannel, agora eu tenho que ter o YouTube para converter, porque eu posso atender online. Não, o YouTube para mim não é bom porque eu não posso atender online. Então eu preciso de pacientes locais. É o mesmo marketing que Felipe Kotler ensina há décadas, né? Então, quando a gente vai tratar um assunto que é difícil, é complexo, gente, volta na base. Vamos entender. E aí eu brinco muito sobre como você vai contratar quem vai cuidar da sua empresa ou de alguma atividade dentro da sua empresa. O que o RH faz na hora de contratar um candidato? Entrevista, seleção, né? Seleciona, recrutamento, seleção. Aí chega um cara na sua clínica que fala que vai aumentar seu faturamento, você vai ver o background do cara, você nem acha informação na internet de onde que esse cara veio. Você nem acha. Ele não tem um LinkedIn que trabalhou numa empresa, você não acha nada. Como é que você vai confiar a sua empresa na mão de um profissional desse que está simplesmente olhando o número hype? de seguidores. Olhando o número de seguidores. E o número de seguidores é falso, gente. E, pessoal, se vocês seguem alguém que tem 100 mil seguidores e cada post tem 20 curtidas, vocês desconfiem, pelo amor de Deus. E tem uma outra maneira também da gente ver se os seguidores são reais ou são falsos. Primeiro, entrou ali para ver quem são os seguidores da pessoa. Tá limitado o número de pessoas que você pode ver quem são os seguidores, já é um sinal de alerta. Porque para que alguém vai ocultar quem são seus seguidores? Exatamente. Estranho. Mas se a pessoa tiver com a identidade dos seguidores em aberto, você pode colocar lá na lupa dos seguidores da pessoa o seguinte: coloca o início da palavra desativado. Coloca só o desate, ou só o desate, e aí você vai ver ali de 100 mil seguidores, uma lista gigantesca com desativados. Outra maneira é, ao invés de desativado, né, o começo desativado, a gente coloca um nome árabe, tipo um Mohammed. Então, você coloca ali na lupa também o começo de Mohammed. Coloca M-O-M-A, por exemplo, só para dar o começo ali de Mohammed. E aí, já vai aparecer aquele monte de árabe também com o nome de Mohammed. Então, isso que a gente vê hoje de número de seguidores, que algumas pessoas ainda trazem ali do Instagram antigo, essa métrica de vaidade, a gente tem como avaliar, não só com
com base nas curtidas, no engajamento, na interação ali daquele perfil, mas até mesmo em quem são os seguidores para saber se são pessoas reais ou não. Sim, inclusive quando a gente, de novo, gente, eu não tenho competência técnica para avaliar qual profissional faz ou não faz bem ou não, mas todos esses últimos casos aí nos últimos 4 anos de pacientes deformados, de pacientes que infelizmente vieram perder a vida, e deixo meus sentimentos aqui aos familiares, todos eles eram grandes e vendiam curso. Inclusive, uma dessas profissionais, eu lembro que ela já tinha um grupo de 900 pessoas esperando para fazer o curso com ela. Aprenda essa técnica e comece a usar no dia seguinte. Olha, se a gente voltar para a base do médico, volte para a sua base, que é empírica, que é científica. Como que você vai hoje aprender uma incrível técnica milagrosa que vai mudar a vida dos seus pacientes? Vai aprender isso hoje e amanhã você estará implementando essa técnica mágica, milagrosa, que vai te fazer ganhar milhões. Existe lógica nisso? Então, quando o médico coloca os 2 pezinhos no chão, ele começa a ter muito mais critério de esse curso vale a pena, esse aqui não, essa empresa vale a pena, essa aqui não. E isso é importante, isso evita com que as pessoas caiam em golpes. Sim, com certeza. E infelizmente, aí isso é uma coisa que eu e você não temos não temos controle nenhum sobre isso, que é a educação das pessoas em relação à saúde. Por que que esses profissionais ainda vendem muito? Porque eles têm muitos seguidores, muitas vezes são amigos de pessoas famosas, né, no qual a gente também deveria começar a questionar, mas enfim, as pessoas infelizmente não têm esse conhecimento ainda, elas ainda vão na rede social, por isso que a gente precisa investir em mais educação sobre saúde, sobre cuidado, e isso o SUS no Brasil, ele faz um trabalho muito bom, na minha opinião, que é realmente fazer essas campanhas. O Brasil sabe fazer campanhas de saúde. Quantos anos atrás tinha campanha de usar cinto? Quem hoje dirige sem cinto? Praticamente ninguém. A campanha do Zé Gotinha, que Zé é um sucesso nacional. A gente precisa continuar investindo nessas campanhas, porque aqui no Brasil o SUS sabe fazer isso, o Denatran sabe fazer isso, porque é o quê? É campanha de saúde consciente. E isso tudo acontece também por outro motivo. A gente só tem 1/4 da população que tem acesso à saúde privada. Bateu essa semana, tem 2 semanas, 53 milhões de usuários na saúde suplementar. E aí, o que a gente tem de números hoje na internet e que é publicado pelas entidades que estudam o mercado de saúde, é que praticamente 1/4 da população acessa o SUS. Então, você tem metade da população sem acesso à saúde. Esses dias, meu amigo me mandou um texto de um cara muito legal no LinkedIn, bem antigo da saúde, que era: o Brasil tem quantos hospitais entre os melhores do mundo? Mas aí o questionamento principal é: melhor hospital para quem? Para você que tem um plano de saúde de rede aberta, você tem um conceito de melhor hospital. Para quem tem um plano de saúde verticalizado, né, que só atende na rede própria, tem outro critério de melhor hospital. Para quem atende o SUS, tem outro critério. Para quem está naquela população que acreditou uns anos atrás que não precisava pagar plano de saúde e paga as consultas avulsas, também tem outra visão sobre saúde. Então, como é que eu falo de melhor hospital para quem, depois de 30 anos, conseguiu ter um plano de saúde? Ou pagou do próprio bolso, ou ganhou como benefício, ou na empresa dele, ou num concurso que ele passou. Então, a gente tem um acesso à saúde muito limitado. Por isso que, infelizmente, a população ainda compra mal, às vezes, o serviço de saúde. E acaba caindo na mão de um profissional que, infelizmente, comete um crime, né, que não é nem falha, muitas vezes, é um crime, e isso, infelizmente, gera tudo isso, né? Claro, cada caso tem que ser apurado, tem que entender o que aconteceu, né? A gente sabe que tem tudo isso, mas a população ainda tem o filtro do seguidor para escolher. E não é tão simples fazer um botox, assim, não é tão simples fazer uma harmonização facial, não é tão simples emagrecer, tem todo o critério por trás, né? Feliz ou infelizmente, a gente vem aí de um histórico de 20 e tantos anos de Big Brother, e eu falo que o Instagram trouxe muito essa coisa do Big Brother, no sentido de querer acompanhar tudo em tempo real. E óbvio, quando a gente fala sobre essas divulgações em massa, tipo um Big Brother, a gente tá falando da imensa maioria da população brasileira. Mas eu não vejo Big Brother. Parabéns, eu também não vejo, mas você e eu somos uma parcela desse tamanzinho no Brasil. De modo geral, as pessoas
o público leigo, e quando eu falo leigo, não necessariamente é o público que não tem dinheiro, é simplesmente, muitas vezes, um juiz que não tem acesso, não sabe, por exemplo, o que é um médico com ou sem RQE. É uma pessoa que tem condições de pagar e que até as pessoas mais letradas, muitas vezes, não sabem, nossa, deixa eu avaliar aqui o critério técnico desse médico, será que tem como eu ver sobre a formação, eu ver sobre o lado acadêmico, como que eu faço para discernir se um médico é ético ou não, se o médico vale a pena ou não? As pessoas, por essa influência de massa mesmo do Instagram, acabam sendo levadas. Então, em um extremo, a gente vê alguns profissionais não tão bons tecnicamente, ou até que arriscam a vida dos pacientes, que fazem procedimentos que não deveriam, e aí geram esses escândalos gigantescos que a gente conhece quando um paciente morre ou fica com deformação, e essa pessoa tinha muito paciente porque era um super famoso ali no Instagram. Na outra ponta, eu também encontro médicos extremamente competentes, extremamente comprometidos com a qualidade de vida do paciente, com o tratamento do paciente, com tudo que a medicina tem de fato de melhor para entregar para aquele paciente, mas que são completamente invisíveis no mercado digital. E isso me dói, porque do mesmo jeito que o médico não tão bom tecnicamente foi dar seus pulos ali para ter uma certa visibilidade no mercado digital, o médico que é tecnicamente bom, ele tem que aparecer, até mesmo para que o paciente possa olhar e falar, nossa, tem 2 médicos aqui famosos nessa especialidade que eu procuro, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar para esse, deixa eu olhar para aquele. Isso veio muito em alta também em relação à superexposição dos pacientes. Do mesmo jeito que tem gente que gosta de uma superexposição, tem médico, né, que olha e fala, não, eu não gosto de expor meus pacientes dessa forma, eu prezo por algo mais low profile, eu prezo por algo sem expor tanto assim meu paciente, eu não gosto de expor práticas clínicas, eu não gosto que ninguém entre no meu centro cirúrgico para filmar, porque isso aumenta o risco de transmissão, o risco de agentes biológicos ali dentro do meu centro cirúrgico, então eu não gosto. E olha que riqueza um médico explicar isso em rede social, só que não dá para ser explicado só uma vez, isso tem que fazer parte da linha editorial desse médico, isso tem que fazer parte da comunicação dele, para que ele possa, inclusive, mostrar o diferencial. Olha, eu não exponho meus pacientes aqui por uma questão de ética, porque os meus pacientes não gostam, não gravo em centro cirúrgico, porque isso aumenta o risco de transmissões, inclusive é uma proibição do próprio Conselho Federal de Medicina, que só permite filmagem em caso de partos, com a anuência, a equipe de filmagem entrando, né, em caso de parto, com a anuência, com a autorização, na verdade, do obstetra em comando. Todos os outros que não são parto estão ali cometendo uma irregularidade em relação ao Conselho Federal de Medicina, que em muitas coisas é intransigente, em muitos pontos mais prejudica do que beneficia e defende o médico, né? Nenhuma instituição é perfeita, mas existe uma base técnica e científica de falar, pera lá, é uma cirurgia plástica? Não, não vai entrar equipe de filmagem aqui nesse centro cirúrgico. É uma cirurgia de joelho? Pera lá, não vai entrar equipe de filmagem aqui nesse centro cirúrgico. Ainda que seja uma pessoa só, é uma pessoa a mais, é uma pessoa que não conhece de campo cirúrgico, que pode tocar, que pode contaminar, é uma pessoa que entra com um aparelho, que entra com ring light, com câmera, com microfone, com celular, com um monte de coisas. Então, existem algumas regras aí dentro da publicidade e propaganda que as pessoas acham absurdo, mas que faz um total sentido para proteger tanto o paciente quanto o médico. Sim, sim. Isso que você falou, eu confesso que eu não tinha 100% de conhecimento em relação a poder ou não entrar com a equipe de filmagem. Confesso que eu não tinha essa informação. Então, olha quantos perfis estão lidando de forma ilegal com isso. Já mostra um pouco até o conhecimento dos profissionais de marketing que fazem isso. Eu não sei aí se legalmente poderia ser corresponsável em uma situação de uma denúncia no conselho, mas eu imagino que muitas vezes quem orienta o médico a fazer a filmagem do procedimento é a própria agência, não é o médico que pede. E às vezes um médico que é bem intencionado e que é um cara bom tecnicamente, ou uma médica, ou um dentista também, como é o caso, ele muitas vezes ele fica à mercê disso. E você trouxe um ponto, foi até o texto que nós escrevemos juntos, né, que está lá no Instagram da Comerciária, no nosso blog, que é quando os bons médicos ficam invisíveis. Porque quando você vai conhecer profissionais que são muito bons tecnicamente, são professores, são realmente pessoas que têm um respaldo muito bom, elas têm um pouco dessa preguiça. Não, mas tem que criar conteúdo, dá trabalho, e dá um trabalho danado criar conteúdo. Poxa,
Pensa, eu aqui conversando com você e ter que trazer alguém da minha equipe para ficar aqui do meu lado, me filmando aqui toda hora, pegando para fazer. Haja dinheiro para pagar a equipe, haja recurso para isso, né? Haja espaço na memória do seu celular para isso. Mas muitos profissionais têm essa insegurança e muitas vezes, por terem caído na mão dos maus profissionais, hoje nem investem em marketing. Uhum. Esse dia eu ouvi uma frase, achei legal, como é que é? O barulho de uma árvore que cai é maior do que 1000 árvores que crescem, alguma coisa assim, para mostrar que realmente acontece isso, bons profissionais ficam invisíveis e fazem. E como as pessoas não têm esse melhor filtro para encontrar um bom profissional, muitas vezes os seguidores, infelizmente não acontece. Eu conto muito um caso que aconteceu aqui em Goiânia, de uma situação de saúde que aconteceu, de um paciente, que eu não vou contar o desfecho para não revelar o caso, mas que o tempo todo a defesa alegou o seguinte: no meu protocolo eu posso fazer isso. Aí eu pergunto, cadê esse protocolo que nunca foi apresentado? Sendo que a própria classe ficou dividida se pode ou não pode fazer, e o tempo todo a defesa da profissional, não, no protocolo dela pode fazer, cadê esse protocolo? E aí tem os médicos e profissionais de saúde, dentista também, método não sei o quê, técnica não sei o quê, em qual congresso que ele apresentou, onde que ele publicou, onde que ele defendeu isso? Quem validou esse protocolo? Quem validou isso, entendeu? Quem validou? E eu falo isso até na minha área. Método não sei o quê de gestão. Gente, gestão contábil é legislação global, é regras globais. Contabilidade não tem muito o que diferenciar, não, gente. A conta da empresa é entradas menos saídas é igual a resultado. Ponto final. Não tem método de clínica lucrativa, não sei o que de não sei o que. Gente, negócio é entradas menos saídas é igual a resultado. Esse resultado ele é positivo ou ele é negativo. Ele pode ser negativo porque você tirou um prolabore muito alto, porque você gasta mais do que entra. Muitas clínicas não veem isso, mas perde muito dinheiro parcelando maquininha de cartão, esquece de calcular o preço da forma correta, esquece de considerar o imposto que tem que ser feito. Eu quero ver como é que muitos vão fazer agora na reforma tributária, da forma que vai ser descontado esse tributo. Eu quero ver como é que muitos vão fazer. Então não tem muito segredo. Eu acho que a medicina não deve ter muito segredo também. Você vai fazer o que está certificado, né? Quantos tratamentos são vendidos hoje que não são regulamentados pelo Conselho Federal? Quantos? Esses dias eu estava numa reunião com pessoas, nós vamos abrir um negócio assim. Falei, você sabe que isso não é regulamentado, né? Como assim não é? Claro que é, fulano de tal lá na rede social faz. Joga no Google para mim se o procedimento tal é. Uai, tá falando no Google que não é? Falei, que bom que você viu, que bom que você descobriu. Porque não é. E aí, você vai comprar essa briga? Eu, tecnicamente, não tenho condição de te orientar se é ou não é. Está escrito em algum lugar e eu vou consultar onde está escrito isso. Então, a gente fica, às vezes, buscando uma ciência alternativa para tudo. E é tudo, na medicina, na gestão, é em tudo. No marketing. Aí, de novo, cadê o maldito protocolo que ela falou que, né, a defesa do profissional falou que estava certo? Onde que está? E onde que o profissional de saúde, aí é uma outra provocação que eu faço, onde que o profissional de saúde, na hora que ele senta com o paciente para negociar um procedimento, que hora que ele comprova aquilo que ele está falando? Que horas que ele fala isso? No relacionamento tete a tete ali. Não, fulano, eu estou fazendo esse procedimento com você aqui, isso é um protocolo que é feito hoje, se você quiser, eu vou colocar lá na sua receita escrito protocolo, você pode ler depois, eu faço desse jeito, por isso que eu preciso que você chegue aqui tantas horas antes, que você tome esse medicamento antes aqui, porque eu sigo um protocolo que foi criado lá na universidade, não sei de onde, lá da Pensilvânia, sei lá, onde for. Onde que está esse contato do profissional de saúde com o paciente? Eu não vejo, você vê? Eu não vejo. Óbvio, é bem importante a gente esclarecer que aqui nós estamos falando dos médicos charlatões que vendem protocolos que não existem, que tiram o protocolo da carteira e focando unicamente na venda. Porque isso é muito pesado. O paciente entra em determinado consultório, faz um protocolo que ele nem sabe o que está sendo injetado, nem sabe o que está sendo usado nele ali, Sim. como medicamento, como vitamina, como que quer que seja, não sabe a eficácia de tudo isso, paga um valor único para ter uma solução específica e, ao final, é só um xixi muito caro. E isso é tão sério quanto parece. Ele não entra nem só no problema do especialista. Eu acho que isso é na medicina de forma geral. Qual foi a última vez que a gente foi num médico que um médico falou uma coisa com a gente que a gente ficou na dúvida e foi explicado? Porque é. Porque é.
Como assim, gente? Porque não tem isso. Isso não existe. Eu não acho nada. A gente busca referência no que já foi construído, né? Eu não tenho como criar uma nova forma de fazer analisar um relatório financeiro. Relatório financeiro é entrada menos saída é igual a resultado, ponto final. Não tem outra forma. Aí, quando você vai estudar a contabilidade, você vai aprender a fazer análise horizontal e vertical de demonstrações financeiras. Ó, essa empresa aqui no médio prazo, ela tem capacidade de pagar as dívidas, mas no curto essa empresa aqui já não tem. Existe essas análises, mas não é nenhuma inovação, isso já existe, né? E aí eu lembro de um caso que aconteceu muito com a minha mãe. Minha mãe fez uma cirurgia ano passado. A gente foi em um médico do plano de saúde, e o médico já era um senhor muito seco, fala bem brevemente e tudo, e a gente ficou um pouco, olha a inocência, né? A gente ficou um pouco desconfiado. Gente, mas esse médico não é bom. Vamos em outro? Vamos. Aí procurei um outro médico e tal, olhei lá nos médicos que tinham no plano, aí olhei esse aqui, olhei onde... Aí eu sempre olho onde que o médico trabalha, eu sempre olho antes de marcar uma consulta de onde que é o médico, né? Principalmente minha mãe, que é uma idosa de 76 anos, eu tenho essa prática. Mas eu ainda desconfiei do médico, porque não tinha muita coisa dele na internet. Aí, né, isso até entra muito na sua área, né? Porque você também tem que ser localizado de alguma forma, né? E aí eu marquei a consulta com o médico, que eu vi que ele trabalhava na clínica que uma amiga minha trabalha, que ela, inclusive, ela administra lá. Luiz, pode ir nele, que inclusive o procedimento que sua mãe vai fazer, eu já fiz com ele. Falei, não, então eu vou marcar a consulta com ele. Cheguei lá, eu, minha mãe, tal. Doutor, é o seguinte, a gente não gostou muito do médico e tal. Quem que é o médico? Não, é o doutor fulano de tal. Ele falou assim pra mim, assim, não... Vocês vão operar com ele mesmo, não, sai daqui. Ele brincou, né, porque eu já tinha feito aquela conexão da minha amiga com ele. Não, some daqui. Se a cirurgia, por um acaso, não der certo e ter que fazer uma segunda parte da cirurgia, que seria a correção, caso não der certo por causas naturais... Aí eu acho que eu sou melhor do que esse médico. Mas isso que a senhora vai fazer, você tá com o melhor médico de Goiânia. Aí eu fui conversar com outros profissionais de saúde, todo mundo, não, é com o doutor fulano de tal, é com o doutor fulano de tal. Então, assim, eu pesquisei, porque eu tô na área da saúde, eu tenho essa forma de conversar com outros médicos, ligar para um médico aqui agora. Doutor, qual que é o médico que você indica para isso? Você também tem essa mesma facilidade que eu tenho. Mas isso deveria ser um critério da população. A gente precisa ensinar a população a fazer isso. O SUS tem que fazer isso, o Ministério da Saúde tem que fazer isso, os planos de saúde têm que fazer isso. Subentende que está no plano de saúde é um médico bom. Então, olha como é que isso não é só entre os nossos clientes e profissionais de saúde. Isso também se restringe a toda a população. Como é que ela vai saber qual que é melhor, se não? Ela olha o procedimento numa clínica, custa tanto, na outra custa tanto vezes 3, na outra custa tanto dividido por 2. A outra custa X. Então, a gente às vezes fica sem critério, né? E é uma pena que nós tenhamos tantos excelentes médicos invisíveis no mercado digital e em demais plataformas. E, novamente, isso não é uma inovação de marketing. Isso não é algo novo. É de muitos anos, é conceito teórico do marketing velho, raiz, que as pessoas compram aquilo com o qual elas têm maior identificação. Só que hoje, esse conceito muito velho, muito antigo do marketing, hoje mudou a embalagem. Essa identificação hoje, majoritariamente, se dá ali através do Instagram, a própria ficha ali no Google Meu Negócio também é um critério de desempate ou de conhecimento de quem é esse médico. Deixa eu ver aqui os comentários, as avaliações, isso também é um critério muito forte. Mas isso da pessoa comprar de quem ela conhece é algo extremamente antigo. E isso continua válido até hoje. Por isso que não existe promessa milagrosa dentro do marketing. O bom e velho marketing é o médico raiz de transformar aquele médico em alguém conhecido, em alguém que gere familiaridade. Porque muitas vezes, nós somos aí bombardeados diariamente por milhares de propagandas. Muitas vezes a gente vai ao supermercado, a gente conscientemente, a gente não sabe porque muitas vezes a gente optou por escolher a marca 1 em detrimento da marca 2, sendo que a marca 1 às vezes é até um pouco mais cara do que a marca 2. A gente não se lembra, mas em algum momento, passando de carro, assistindo a televisão, em algum ambiente, em algum flyer, em algum banner, em qualquer coisa, em algum momento a gente foi bombardeado por aquela propaganda que no momento da escolha da compra do produto ou até mesmo da escolha do profissional, a gente acaba optando
por escolher aquilo que já é mais familiar, aquilo que a gente já conhece. E aí aqui entra uma outra coisa que também é muito velha dentro da medicina, que é a tal da indicação. Você me indica um médico? Ah, você me indica um, me indica outro? Ótimo, perfeito. A indicação, ela existe há anos e ela vai continuar existindo. O que mudou foi a embalagem. Antigamente, qual era o nosso formato de comunicação? Era telefone. Né? Antigamente, estou dizendo, há uns 20 anos. O nosso formato de comunicação era o telefone fixo. Então, você ia indicar alguém, o que você passava? O telefone fixo daquela clínica, daquele consultório, Sim. quando você ia indicar um médico. Hoje, você tem telefone fixo na sua casa? Não. Eu não tenho na minha. Aliás, ligação no telefone, você atende? Não. Não. É telefonia, empresa de telefonia. Se eu te pedir a indicação, Luiz, me indica alguém, me indica um médico para tal coisa, você vai me passar o quê? O WhatsApp dele. Ou O Instagram. Instagram. Né? Então, a maneira da gente comunicar, ela se diferenciou. Mas essa coisa da indicação, ela continua. Aí vamos supor que você vai me dar 3 indicações para um oftalmologista aqui na cidade de Goiânia. Você vai falar, Vanessa, esse aqui é o WhatsApp do Dr. 1. Esse aqui, ele tem WhatsApp e Instagram. Esse aqui tem só o WhatsApp. Eu tenho um Instagram para eu conhecer. Eu tenho um médico que me deu a oportunidade de que eu o conhecesse antes de eu entrar em consultório. Os outros 2 é agendamento direto pelo Instagram. Quem você acha que eu vou entrar em contato? Com aquele que eu conheci previamente. Com aquele que eu tive um maior senso de identificação. E isso não é novidade no marketing. Isso é o velho marketing de sempre. Eu vi uma dessas pessoas que se titulam mentoras de um determinado tipo de profissional, e ela comentou exatamente isso. Eu achei muito interessante, que por máximo que você monte todo um branding, você faça todo um trabalho de marca, no final das contas, o profissional de saúde ele ainda recebe parte dos seus pacientes por indicação. E aí a pergunta que fica é, será que esse médico está preparado para receber essa indicação? Se for indicado ele mais 2 ou ele mais 3, será que com base naquilo que ele mostra, naquilo que ele se posiciona, ele vai ser a escolha número 1 do paciente? Porque as pessoas hoje enviam Instagram na hora de passar indicação. Sim. E eu achava que isso era algo inerente dos médicos mais jovens. Eis que eu estou em um médico que foi meu médico e foi o médico da minha filha quando minha filha nasceu. Estamos falando aí de 20 e tantos anos de diferença. Chego no consultório dele, que havia sido meu médico, para que ele consultasse minha filha, e ali eu precisei de uma outra subespecialidade. Falei para ele, doutor, você me indica alguém aqui em Goiânia para essa subespecialidade? Ele, indico, só um minutinho. E fez assim, ele tem 76 anos, tá? E fez assim para abrir a gaveta. Eu tive certeza absoluta que ele iria tirar da gaveta um cartãozinho de visita. Afinal de contas, ele é um médico com 76 anos. Nisso não, ele abre a gaveta, pega o celular dele e fala, estou te mandando aí no seu WhatsApp o Instagram dos médicos que eu te indico para essa subespecialidade. Ele, aos seus 76 anos de idade, no momento de me indicar aquela subespecialidade que eu estava precisando, ele me mandou a URL, o link do Instagram de 3 médicos diferentes. Tem lógica? Aí um desses médicos tinha um perfil fechado, outros 2 desses médicos tinham um perfil aberto. Um estava muito bom e o outro era aberto, mas não tinha muita coisa ali falando da profissão. Era só um pouquinho de vida familiar, não tinha conteúdo ali, apesar de estar aberto. Adivinha em qual médico que eu fui? No médico que tinha ali o perfil preparado para receber essa indicação. Eu não me dei ao trabalho, na correria do dia a dia, eu não me dei ao trabalho de, nossa, deixa eu olhar quem é esse médico que tá com o perfil fechado no Instagram, deixa eu tentar encontrar aqui o número dele do WhatsApp, deixa eu mandar uma mensagem no direct para ver se ele me... Eu não tive essa paciência, sendo até muito honesta. Eu fui direto ali naquele que tava com a comunicação mais clara e mais adequada. Agora, se um médico de 76 anos, quando foi me fazer uma indicação, me enviou o Instagram do colega... Imagina, né? Não tem. Quando você falou, eu imaginei que ele ia te retirar um cartãozinho ali. Mas eu também. Às vezes até mais antigo ali para você tirar uma foto, até deixaria com você. É surpreendente o poder da comunicação digital hoje, né? Ela é muito forte, ela é muito presente na vida de todos nós. Minha mãe, né, 76 anos, mesma idade, ela usa a rede social para essas coisas. Ela sabe pesquisar pelo celular, pegar o celular aqui, pesquisar um local. Ela sabe fazer isso. Porque a internet, ela virou
um dos principais canais de comunicação. Não tem como a gente falar, eu não vou estar na internet. Não tem como. Você falou uma coisa muito boa. Você tem que estar preparado para receber a indicação. E aí, normalmente, você vai lá, procura o nome da pessoa e você nem acha. Né? Esses dias a gente estávamos numa reunião com um cliente e aí eu falei, eu não sei quem estava brincando lá, que eu falei, gente, mas quando eu até brinquei com ela, acho que se eu brinquei com a pessoa, eu acho que seu LinkedIn está desatualizado. Porque sempre que eu conheço alguém profissionalmente, eu olho o LinkedIn dela. Alguém que, às vezes, um cliente meu contratou, às vezes até como colaborador, não somente como consultor, eu vou atrás para ver quem que é a pessoa. Eu faço isso. Se alguém aqui falar que não faz isso, tá mentindo para mim. Eu faço isso. Eu não faço, Luiz. Você não faz isso? Não é possível. Só quando eu vou contratar, Nossa, eu olho direto, ainda mais com quem eu vou lidar. Porque a nossa consultoria, a gente lida muito com outras consultorias. É muito comum. E isso já deu muito atrito, inclusive, em alguns momentos. Então, nos meus contratos com os clientes, tem isso muito bem descrito. Como é que eu vou lidar com outra consultoria? Na maioria das vezes é por intermédio do cliente, às vezes não é nem direto. E eu brinco assim que eu olho muito o que tem sobre essa pessoa. Aí um cliente meu contratou um prestador de serviço para fazer um serviço muito específico para ele, qualificado, não era um serviço, por exemplo, ali de algo bem pontual, era um serviço muito específico, né? Não era uma coisa de rotina. Aí ele falou, Luiz, arrumei esse cara aqui, ó, como é que esse cara é bom? Eu falei, não achei nada dele na internet. O que tinha de nome desse cara na internet era o processo. Que tava lá no site do Jus lá. Aí eu falei, como é que eu vou confiar num prestador de serviço que eu não acho nada dele? O médico que operou minha mãe tinha um perfil no Google, meu negócio dele, com 4 avaliações todas muito ruins. Aí eu tive que buscar isso de forma técnica, porque eu também fui atrás, né? Mas olha como é que a falta de posicionamento também é ruim. Eu acho que você pode não querer se posicionar igual você trouxe aí um Paulo Musi, né? Todos esses médicos muito famosos aí que já tem algumas décadas na medicina, mas eu preciso me posicionar de alguma forma. O cliente alguém vai um dia deixar de fechar com você porque você estava mal posicionado. Então, depois que eu ouvi de uma pessoa que nem era nem cliente, falando, Luiz, eu só divulgo você se tiver um material bonito, né? Obviamente que minha mente aqui agora tá xingando essa pessoa de tudo quanto é palavrão por causa do passado. Mas ela, via de regra, estava certa, não estava errada. Então, por isso que eu sempre me posicionei na rede social. Você digita lá, Luiz Henrique Saúde, Luiz Soares Saúde, vocês vão encontrar muita coisa a meu respeito. Porque eu acho que mais competência é maravilhoso, a gente sabe disso, mas eu acho que a gente também precisa saber muitas vezes o background de quem a gente está contratando para fazer qualquer coisa. A indicação nada mais é do que você procurar um background. E aí a gente volta para a raiz, né? Uhum. Não sei se em Minas tem esse ditado, aqui em Goiânia tem muito esse ditado aqui em Goiás, que é, não basta apenas botar os ovos, você tem que cacarejar. E isso é tão real, porque assim, às vezes é um excelente profissional que não fez ali, e novamente, não estou falando de ter milhões de seguidores, vou ter 10 milhões de seguidores, vou ser mais famoso, vou ser o médico mais famoso que o Paulo Musi. Não estou falando dessa ponta ao extremo. Estou falando de você fazer o mínimo de um básico bem feito, que é você ter ali um Google Meu Negócio ok, minimamente bem posicionado, com algumas avaliações válidas, um Instagram bem posicionado, um site, isso é o mínimo para que você esteja bem posicionado, para que você tenha um mínimo ali de cacarejar, porque senão você muitas vezes é um excelente profissional que não consegue levar para mais pessoas o benefício que só você é capaz de entregar dentro de um consultório ou dentro de um centro cirúrgico, em função de ser um invisível digital. Então isso é muito perigoso. Exatamente. Eu lembro uma vez que foi um rapaz lá em casa consertar as gavetas do guarda-roupa. Ele foi a primeira vez, por quê? Porque o vizinho indicou. Olha, o poder da indicação. Aí ele foi lá em casa e tudo, assim que ele acabou o serviço, ele falou, cara, posso te pedir pra você me avaliar no Google? Eu falei, claro. Aí ele já mandou o link pra mim, que eu só clicava e já caía direto lá nas 5 estrelinhas. Não era nem o link do perfil dele no Google. Ele já mandou o link de avaliação. Avaliei, tirei a foto lá, puse né? Aí quando eu fui ver, o cara tinha mais de 3.000 avaliações, ou seja, o trabalho que ele faz para poder trazer credibilidade para ele é o trabalho de Google. Ele usou o Google para isso. Mais de 3.000. Eu falei, gente, caramba! E que se você for parar para pensar, todo mundo que está, de fato,
atuando, que está na prática ali do dia a dia, seja a gente atendendo os clientes, os médicos atendendo os próprios pacientes, ou até mesmo essa pessoa que arruma ali portas e janelas, enfim, se você está no seu dia a dia, você tem de onde conseguir essas boas avaliações. Se você está no seu dia a dia trabalhando e se você, obviamente, presta um bom serviço. E aqui fica também um ponto muito ruim que os clientes muitas vezes me perguntam é, Vanessa, tenho como apagar uma má avaliação do Google? Infelizmente, a gente não tem como apagar essa má avaliação do Google, com uma única exceção. Se tiver algum tipo de calúnia, difamação, xingamento, etc., entra ali com um pedido extrajudicial dentro do próprio Google e tem como a gente apagar esse comentário negativo, caluniando, difamando, enfim, ou com algum xingamento. Caso contrário, se for uma mera reclamação, não gostei do atendimento, atrasou, médico mal-humorado e etc. Se for somente isso, não tem como a gente apagar do Google. E o que eu vejo? Na imensa maioria das vezes, os comentários ruins dentro de Google Meu Negócio de médicos e de clínicas não são sobre o médico. Não tem nada a ver com o atendimento do médico em si. Tem a ver com o atendimento da recepção, tem a ver com o atendimento da secretária, tem a ver com chegar no consultório e ficar 2 horas esperando. E aí o paciente, obviamente, muito possuído da vida, de ter passado por aquilo, entra no Google Meu Negócio e descasca. Porque se é para elogiar, o paciente nunca encontra o Google Meu Negócio ali do médico. Raras vezes encontra. Mas se é para fazer uma reclamação, se não tiver o Google Meu Negócio, eu acho que o paciente é capaz de criar o Google Meu Negócio daquele médico só para despejar ali seu veneno e sua reclamação, que muitas vezes é sem critério, porque não diz respeito ao atendimento do médico, mas diz respeito à própria infraestrutura. Então, isso também nos leva a ter esse cuidado com responder de modo acolhedor ali essa resposta, explicando para o paciente muitas vezes, explicando, olha, sinto muito que aconteceu essa espera, nós tivemos um problema nesse dia, espero que você retorne para que a gente possa desfazer essa imagem ruim, porque 10 comentários bons acabam deixando aquele um comentário negativo minimizado. Então, a gente foca nos comentários bons, né, em adquirir novos comentários que sejam benéficos ali para o médico, porque a imensa maioria deles tem um ótimo atendimento, do que ficar ali focando naquele um comentário ali que acaba sendo ruim. Sim. Luiz, hoje na Comerciária, vocês fazem mais a parte de consultoria e orientação ou vocês fazem algo na parte de implementação mesmo, mãos à obra? Como que é? Os dois, depende da demanda do cliente. O cliente que a gente mais gosta de trabalhar é o cliente que a gente ajuda na execução, porque é o que a gente mais vê resultado na prática. Aquele modelo de consultoria antigo, que entra o consultor lá, muito bem vestido, de blazer, paletó, fala o que tem que fazer e vai embora, esse modelo de consultoria ele está morrendo cada dia mais, porque esse modelo de consultoria o ChatGPT já entrega. O ChatGPT gratuito já entrega para o cliente. Ele mesmo já pesquisa lá, é assim que funciona? Obrigado, tchau. O modelo de consultoria que vai sobressair de agora em diante é o modelo que implementa junto com o cliente. Por isso que hoje nós temos um produto que a gente chama de gestão por assinatura, que é um gestor que você paga para ter ali quase que um conselheiro, né? Que é o nosso principal produto hoje, que aí a clínica que fica com a gente 5 anos, até mais do que, já está quase completando até 6 anos já. Então, por quê? Porque ele entende que a consultoria é um valor para ele, principalmente na implementação. Talvez seja ser mais importante do que o resultado final, porque o resultado final pode simplesmente acontecer igual a situação de saúde lá que começou em 2020 e, de repente, isso aí fechar um negócio que já estava com tudo pronto. É igual quem abriu o restaurante em fevereiro de 2020. Tem situações que são alheias à nossa vontade. Então, tirando isso, às vezes o resultado ele é comprometido. Então, quando um cliente hoje ele entende que precisa de uma consultoria, ele já vem dos fracassos desse modelo de consultoria, de entra, fala o que tem para fazer e vai embora. Muitas vezes o cliente até demora meses negociando comigo porque um dos sócios cansou de falar com o outro cara que foi lá e fez uma baita de uma cagada, desculpa essa palavra, e não confia mais na consultoria, por máximo que ela demonstre ser muito boa. Inclusive, é um dos nossos desafios hoje. Então, a gente entra e implementa com o cliente, né? E a gente tem alguns, não vou usar o termo protocolo, metodologia, mas a gente acredita na ciência gerencial.
né? A gente está até para fazer um evento e hoje a gente estava escolhendo qual frase que a gente vai colocar na camisa, né? Vai ser alguma coisa assim, eu acredito na gestão técnica, a gente vai fazer alguma coisa assim, de uma forma bem ácida mesmo, de propósito, porque a gente acredita muito nisso, né? A gente não fica muito nesses achismos muito grandes. É o que eu falo, o que é gestão, Luiz? Entradas menos saídas é igual a resultado. O resultado é o diagnóstico, é a fotografia da sua empresa naquele momento. Se está tendo prejuízo, 80% da culpa é do dono. Os outros 20% são situações como a situação de saúde global de 2020. De repente houve uma mudança tributária e a tributação passou a ser muito maior e inviabilizou o seu negócio, né? Infelizmente, um parceiro muito importante não te pagou e você perdeu, igual aconteceu na época das Americanas com algumas editoras que vendiam praticamente só para as lojas americanas, né? Uhum. Então, tirando isso, normalmente é problema gerencial mesmo que a gente vê nas empresas, né? É problema gerencial. Eu chego em clínicas que muitas vezes eu pergunto, quanto que sua clínica fatura? Não sei. Quanto que sobra no final do mês? Luiz, não sei, porque eu misturo com dinheiro meu, aí esse mês eu quero tirar um pouquinho mais, porque eu quero trocar de carro, eu nunca sei como é que é, então não tem gestão, né? Aí vem, eu brinco muito, né? Poxa, eu quero ser o profissional high ticket, né? Essa maldita expressão que tem hoje no mercado. Aí eu falo, você quer ser high ticket, você não tem gestão? Como é que você quer ser high ticket? Você não tem nem gestão. Mesa, cadeira de recepção quebrada, você não tem dinheiro nem para trocar. Como é que você quer atender o público de alto padrão? Então a gente vê algumas situações como essa, que isso também, quando eu converso com meus colegas consultores de outras áreas, eles falam a mesma coisa. Luiz, até um grande parceiro e amigo nosso, que até foi a pessoa que nos apresentou, falou esse dia, eu ouvi um podcast dele falando, né? Fluxo de caixa, isso que você tem que fazer. Aí eu conversei com ele na reunião que a gente teve, né? Vou falar o nome dele, o Aurélio, um abraço, Aurélio, Goiânia, se estiver assistindo a gente. Goiânia, né? Grande parceiro, um cara que eu admiro demais. Ele falou uma coisa muito interessante, que, Luiz, tem empresa que não faz conciliação de contas. Não faz, então é difícil você ter uma empresa que seja ali perene por um tempo sem você ter uma gestão na mão, né? Aí você começar a olhar para a economia, quantas dessas empresas das novas economias que vieram dos últimos anos, esses fundos de investimento, principalmente que investiram em hospitais, essas empresas que nasceram ali nos últimos 10 anos, na época do dinheiro barato, que você abria uma startup, pegava investimento, não dou lucro não. Não, lucro a gente vê lá na frente. Ontem, uma dessas empresas do Brasil anunciou a recuperação judicial. Uma dessas empresas dessa época do crescimento, a gente vê o lucro lá na frente, com essa metodologia, muitas dessas empresas estão em recuperação judicial hoje. Um dos fundos que começaram a comprar o hospital na pandemia, falei a palavra, né? Não tem problema não. Está em recuperação extrajudicial, já comunicou, para poder depois abrir uma recuperação judicial, se abrir, né? Uhum. Empresas de saúde de capital aberto estavam prestes a colapsar. Tinha uma dessas empresas grandes aí que tinha semanas de vida, aí conseguiu um aporte aí e a princípio se salvou. Mas tudo isso, gente, nada muda uma boa gestão. Eu vejo muito, inclusive quando eu vejo isso na internet, eu faço questão de responder e perguntar, que empresa tal entrou em recuperação judicial, empresa tal fechou depois de 50 anos. Aí vem os fanáticos, né? É culpa do governo. Aí eu penso, poxa, ninguém gerencia mal a empresa, tudo é culpa de governo? Ninguém percebeu que aquilo ali estava prestes à ruína? Mas ué. Tem uma empresa goiana, que está aqui dentro de Goiânia, que está, inclusive, com um funcionário manifestando na porta, que quando você entra lá num comentário daquele perfil mais famoso de notícias aqui, que tá lá os comentários, é culpa do fulano, faz não sei o quê, é culpa desse desgoverno. Aí outras pessoas mais inteligentes respondem lá, gente, mas eu trabalhei lá tantos, 3, 4 anos atrás, quando eu saí de lá 4 anos atrás, a empresa já estava com uma gestão desastrosa. Então, olha para você ver como é que essa cultura de gerenciar a empresa mal, isso está enraizado na nossa sociedade. Isso está enraizado. Quando você vê que tem empresas... Eu li uma notícia aqui antes da gente começar a conversar, que a Ambev falou que os bares estão endividados, estão com problema financeiro, e estão acontecendo mudanças na economia. A economia, ela muda. A lei da demanda e da oferta, ela é tão real quanto essa mesa aqui que eu estou pegando nela. Porque se você tem
oferta demais, a demanda praticamente não aumenta. Quantos especialistas em fertilidade tinha em Goiânia na década de 90, 30 anos atrás? Pouquíssimos. Pouquíssimos, se não a contar com os dedos de uma mão. Quantos tem hoje? Para um público que, via de regra, não cresceu tanto, se a gente for para pensar. E aí, a população cresce, não significa que cresce cliente, né? E isso me lembra muito aquele ponto que você estava falando agorinha sobre pacientes high ticket, vou atender high ticket, vou atender high ticket. É legal? É. Em alguns casos é funcional e é lucrativo? É. Em quais? Em pouquíssimos. Porque, na verdade, se o médico voltar para o lado científico, pera lá, vamos analisar números? Vamos analisar dados de mercado? Vamos analisar recorrência sobre o serviço que eu entrego? Quem sou eu? Será que eu sou um cirurgião plástico que não vive de recorrência? Porque uma pessoa normal vai aí ao longo de uma vida inteira fazer no máximo 2, 3, quando muito, né? 2, 3 cirurgias plásticas. Será que eu trabalho de recorrência? Ou será que o meu trabalho é a aquisição de novos pacientes o tempo inteiro, como é o caso da cirurgia plástica? Ou meu trabalho é a recorrência, é a conquista da família, porque o paciente volta a cada 1 mês, a cada 2 meses, como é o caso, por exemplo, da pediatria. Então, as pessoas têm que começar a observar tudo isso para saber, vou em um modelo high ticket ou vou em um modelo de recorrência, que é um modelo ali no meio termo, não é essa loucura toda do high ticket, mas que me atende, que vai me gerar uma boa margem de lucro. A pessoa olha nessa loucura e, infelizmente, os médicos são bombardeados por um monte de ilusão na internet. Ai, venda high ticket, sua consulta tem que custar R$1.500, senão você está deixando o dinheiro em cima da mesa, não sei o quê. Eles ficam com essa loucura na cabeça de, às vezes, alguns influencers que vendem esse tipo de mentoria, esse tipo de coisa que é muito caro, e as pessoas se esquecem o seguinte, para você começar a cobrar high ticket, você já tem que ser o high ticket. Você tem que estar muito bem posicionado geograficamente, você tem que ter um consultório caríssimo, decorado pelo fulano de tal, isso e aquilo. O custo da operação de um consultório de uma clínica dessa não é o mesmo custo de manter, por exemplo, uma clínica popular. E aí as pessoas esquecem de olhar margem de lucro. Ok, minha consulta são R$2.000, ótimo, mas e a margem de lucro sobre isso? E o quanto que você gasta para manter essa infraestrutura? Na prática de vivenciar lucro e faturamento de empresas, de clínicas e consultórios, eu conheço inúmeras clínicas populares que têm uma margem de lucro infinitamente maior do que aquele médico que vende uma consulta super cara, high ticket, em função da recorrência. E aí a gente também tem que olhar aqueles números de quem é a população brasileira. Qual é a probabilidade de termos mais pessoas no Brasil ou em uma determinada cidade interessadas em uma consulta popular, porque às vezes a pessoa não tem um plano de saúde, estamos falando de 75% da população brasileira que não tem um plano de saúde, a pessoa muitas vezes não tem ali R$500, R$600 todos os meses para custear um plano de saúde, mas no momento de uma necessidade, a pessoa tem os seus 200 e poucos reais ali guardados para poder pagar uma clínica popular, fazer alguns exames, ter um atendimento imediato e não precisar esperar 6 meses numa fila do SUS. E aí que entra uma outra coisa. Os pagamentos feitos em clínicas high ticket, dessa coisa errada toda que a gente vê, a imensa maioria deles são no cartão, entra maquininha de cartão, entra taxa de parcelamento, que dificulta muito de calcular. Desculpa. O que dificulta muito de calcular ao final do mês a margem de lucro, a porcentagem, a própria gestão financeira dessa clínica, enquanto uma clínica popular, a imensa maioria dos pacientes pagam à vista, no Pix, ou até mesmo, porque aquele dinheirinho ali, eu vejo isso, porque eu acabo acompanhando muito a clínica popular, o paciente tira ali aquele dinheiro guardadinho, enroladinho ali, como se fosse um papelzinho, e entrega e paga à vista. Então, você já reduz o número as taxas de maquininha de cartão, de parcelamento, etc. Então, essa coisa do high ticket perturbou a cabeça de muitos médicos que já eram bons, que tinham bom faturamento, e que foram para o jogo errado para o modelo de negócio errado daquele médico em específico. Essa expressão high ticket é uma desgraça, esse trem, porque, vamos lá, eu tenho uma forma diferente de ver. Primeiro que eu detesto esse termo, né? Eu não consigo achar esse termo no mercado de luxo, eu não consigo achar isso quando eu vou ler sobre marcas tradicionais, eu não acho. Isso é um termo totalmente marqueteiro. O profissional, que é o que eles chamam de high ticket, para mim, é o profissional que hoje
faz eu não levar minha mãe em um médico no plano de saúde, que eu pago, para pagar particular para ir nele. Para mim, esse cara é o high ticket. Ele é o único que é o high ticket no mercado. Tem a maquininha de água com gás na recepção, tem manobrista, tem essas clínicas caras que estão nascendo aí, que eu não sei se a conta fecha. Não classifica ninguém como high ticket. High ticket, para mim, é o médico que você leva, mesmo tendo o plano de saúde com mais acesso possível, que é aquele plano de saúde verde. Você paga particular para ir nele. Esse, para mim, é o médico high ticket. É um médico, por exemplo, que um cliente nosso fez, ele foi para São Paulo levar a mãe dele, ele pagou R$2.000 uma consulta, que tinha todo até um check-up de exames ali anteriormente, ele foi na consulta também, aí ele saiu daqui para ir lá. Esse é o verdadeiro high ticket. Não é porque é São Paulo e é caro, não, é porque essa médica foi cotada para ser ministra da Saúde. É médica reconhecida, não é qualquer profissional. Para mim, é aqui que é o high ticket, é aqui que os profissionais mais erram. Eu tenho 10 anos, eu tenho 5 anos de formado, você não tem idade ainda para falar que você pegou talvez todos os casos complexos que você pegaria e resolveria aquela dor. High ticket hoje praticamente é vendido para quem vende estética. Essa conta não fecha. Não fecha. É tão simples quanto isso. Você trouxe clínica popular, que tem a economia de escala, cobrando mais barato, mas tendo o lucro no volume, talvez tenha mais lucro, porque o paciente que paga para fazer procedimento, às vezes ele recorre até a consórcio para pagar, fazer procedimento. Para ir naquele médico, ele tem que financiar, pegar dinheiro no banco. Então, às vezes a margem de lucro que você vai ter é muito pequena. E aí eu acho que entra muito no modelo de negócios que você tem. Por exemplo, o cirurgião plástico, ele é ruim na questão da recorrência, porque não tem como você colocar a recorrência. O custo de aquisição do paciente da cirurgia plástica, ele é altíssimo. Ele é altíssimo. Porque é sempre um novo paciente, não tem recorrência. O que o médico empresário cirurgião plástico pode fazer? Não, então eu vou montar dentro da minha clínica, eu vou trazer mais especialidades. Aí, legal. O que eu vou trazer para cá para tratar o paciente? Será que o paciente, antes dele operar, ele não tem que tratar outras coisas? Aí você monta esse termo do marketing que não é tão legal na saúde. Esteira de produtos, né? Não é tão legal esse termo na saúde. Mas eu costumo chamar de ampliar a jornada do paciente. Para quê? Para você ter um negócio de saúde. Então, hoje, por exemplo, Luiz, eu vou abrir uma clínica aqui para fazer só procedimento e só consulta médica. Eu não sei se essa conta fecha. Se você não colocar exame diagnóstico, colocar mais especialidades. Eu estou falando assim, gente, estou falando da gestão técnica. Eu estou falando da matemática, entradas menos saídas é igual a resultado. Eu não estou falando de empreendedor tipo 2, o corajoso, o investidor que arrisca. Eu estou falando matematicamente falando. Eu já fiz planos de negócio de clínicas que não se pagavam. Pelo menos nos próximos 10 anos. Não se pagavam. Falei, para você se pagar, infelizmente a margem de lucro disso que você faz é muito pequena. Você vai ter que ter exames, vai ter que ter alguma coisa dentro para complementar, talvez vai fugir um pouco da especialidade, mas porque o meu objetivo não é fazer a clínica mais atrativa possível, é fazer a clínica mais que elas tenham uma sustentabilidade interessante para o dono dela. Agora, adianta eu fazer uma clínica que vai ter um monte de coisa, mas se o lucro não bate, não faz muito sentido, né? É um problema que algumas clínicas têm e que talvez de agora em diante, igual eu falei, talvez a clínica médica, que só tenha o médico e procedimento, se não for um cara muito grande, que tem uma chuva de pacientes ali, talvez ele não consiga manter aquilo ali funcionando sem ter outras coisas. Eu acho que a matemática tá muito difícil de fechar. Hoje, quem tem um serviço diagnóstico que já está no mercado há décadas, tem credenciamento com os planos de saúde e tudo, já está difícil manter, imagina quem está abrindo agora. Uhum. Então, eu sempre, é o meu apelo para os profissionais. Você quer ser high ticket? Se você... Primeiro que em medicina diagnóstica não existe o termo high ticket em medicina diagnóstica. Por quê? Eu vou montar um laboratório de luxo. Eu falo com a pessoa, você não faz isso. Por quê, Luiz? Porque laboratório de luxo tem que atender plano de saúde, o rico tem plano de saúde. Quem, infelizmente, tem menos poder aquisitivo, paga particular ou espera no SUS. Laboratório, ele é posicionado por preço, ponto final. Diagnóstico por imagem na capital, a mesma coisa. Quem tem dinheiro, tem plano de saúde. Você até paga para ir em outro médico. Mas você não paga para ir fazer exame pagando particular.
Não adianta, não paga. Você não paga. Eu acho que eu nunca paguei por um exame particular. Se você tem plano de saúde, você não vai pagar pra quê? Tô refletindo aqui sobre isso agora. Não, de fato, Por que eu nunca o fiz o hemograma exame. de um laboratório é diferente? O que tem de diferente entre os hemogramas? Nada. Commodity. Agora, São Paulo e Rio de Janeiro, aí até uma questão que a gente está falando de montar a clínica, aí tem uma diferença. Então, por exemplo, eu tenho um grupo DASA que tem o Delboni e tem um Alta. O Alta é construído em casarões antigos, tem de jejum, porque é para um público diferente. Lá em São Paulo, as coisas são muito bem divididas, marcas e submarcas. Então, por exemplo, o DASA, na hora de negociar com a Bradesco Saúde, ela chega, Bradesco, ó, esses planos top de linha, eu quero lá pro Alta. Eu não quero plano lá basic, bronze, não. Eu quero só o prata, o ouro, só o top de linha. Esses aqui eu já tenho um laboratório para eles, que é o Delboni, se eu não estou enganado o nome. O Fleury é a mesma coisa. O Fleury sempre foi uma marca de altíssimo valor agregado e ele tem o A+, que é um laboratório mais posicionado em locais mais estratégicos. Aí tem a diferença do plano. Belo Horizonte, o grupo que eu trabalhei, comprou um laboratório de luxo que tinha a mesma característica. Não, eu só pego os planos tops. Hoje eles compraram o laboratório já tem alguns anos e mudaram a marca para a marca deles e criaram uma submarca lá, com o sobrenome Class. Ou seja, é diferente. Aí eu estou falando de marcas e submarcas. O mercado goiano não é tão assim, né? Você não importa de ir no laboratório que outras pessoas vão. Talvez Minas e São Paulo e Rio seja mais segmentado, aqui nem tanto, né? Tanto que você vê muito aí esses artistas goianos comprando em supermercado, em sacolão. A gente sabe que isso não acontece em todos os lugares, né? Então, por isso que eu falo, a conta do negócio ela tem que fechar. Ah, high ticket não interessa. A conta tem que fechar. Entradas menos saídas é igual a resultado. Negócio se baseia nisso. Se a conta fecha, tá ok. Se não tá fechando, tem alguma coisa errada e tem que rever. E falando sobre a conta fechar, vamos falar sobre polêmica? Vamos, bora lá. Mentorias high ticket, tipo Natália Beauty. A conta fecha ou a conta não fecha? Mercado, eu acho que em derrocada. Eu acho que ali foi o limite da derrocada desse mercado, sabe? E uma pessoa que eu sigo, que eu admiro muito, que fala sobre mercado de luxo, ela falou que acho que muita gente gostaria de falar. Talvez que eu gostaria de falar e nunca falei. Que esses eventos, eles têm vários propósitos, menos o educacional. Eu acho que já tem muitos anos que algumas pessoas estão alertando sobre esse oba-oba e tudo, né? Que são coisas do tipo, vem cá, faturar dígitos, criar um produto digital. Tem um canal que foi numa mentoria de um cara ensinando a criar produto digital. Ele já ficou bravo porque chegou lá, teve 1h30 de louvor e adoração, né? Que não tem nada a ver com o objetivo do mercado, né? Segundo ponto, tem que fazer aquela polêmica de fazer filas, demorar, aí o cara chegar numa Porsche e fazer. Então, o objetivo desse mercado de mentoria que eu reparei, que eu já observo há alguns anos, o objetivo não é vender educação. O objetivo é vender as empresas do cara. É em vender as empresas do cara. Não, mas aí ele tem uma turma lá, aí ele chega na mentoria, que você já pagou às vezes na imersão ali R$2.000 para ir, aí ele te vende uma de 20 mil, falando que vai almoçar com você, que vai ter não sei o que com você e tudo. Então, assim, eu acho que isso está começando a chegar no limite. Lembra do empresário tipo 1 e o tipo 2? Isso é para o empresário tipo 2, não é. O empresário tipo 1 não vai nesses lugares. Ele vai aprender dentro da sala de aula. Ele vai chegar num curso que ensina como calcular fluxo de caixa. Ele vai levar o caderninho dele, a lapiseira e o lápis dele com borracha e vai lá aprender a calcular fluxo de caixa. O empresário tipo 2, ele vai aprender sobre lucro num evento de imersão de como aumentar seu faturamento. É isso que acontece na prática. Eu acho que o fato que aconteceu aí lá da marca Rosa é o início da derrocada desse modelo que não tem sustentabilidade. Eu não consigo hoje em Goiânia falar que 100 clínicas odontológicas vão faturar mais de 100 mil. Não existe economia para isso. De novo, estudem economia, demanda e da oferta. Isso não existe. E eu acho também que tem um momento que a gente está vivendo também, que montar um negócio não é mais tão menos difícil do que era antes. Vou até usar esse termo. Hoje, muita gente, infelizmente, porque as empresas não pagam mais bons salários, você não consegue mais trabalhar numa empresa média e ter uma boa renda,
Você não consegue. Quem estava lá, que ficou lá 14 anos, saiu da empresa e veio uma pessoa com cargo de assistente, ganhando o equivalente a isso. As pessoas estão sendo obrigadas a empreender. Quantas pessoas você conhece que às vezes montou uma consultoria, foi mexer com marketing porque estava sem emprego? Muitas. Então, assim, a conta a economia, ela sempre é maior até do que a espiritualidade, porque o que está acontecendo aqui na rua, você viu aqui embaixo, a gente desceu aqui, tem uma oficina de motos aqui, tem uma agência de carro aqui, tem uma churrascaria aqui. A economia real é essa que a gente está vendo. Que a gente está vendo o quê? Concorrência de consumo. Então, eu chego com um cliente hoje, doutor, essa aqui é a minha consultoria, quer comprar? Ah, não, Luiz, vamos tentar conversar ano que vem, eu vou trocar meu carro, eu tô querendo viajar com a minha esposa e meus filhos, né? Ou então eu quero viajar com meu marido e meus filhos, não vamos mexer com isso agora, não? Concorrência de consumo. O cara vai fazer uma prótese total de dente hoje? Ah, doutor, é muito caro, 30 mil, eu preciso trocar de carro, vamos conversar ano que vem? As pessoas estão escolhendo o que consumir, ninguém consegue comprar mais duas coisas, não. Esse final de semana a gente estava na Feira da Lua vazia. Eu pensei assim, deve ser por causa do jogo da Selecinha, né? Mas aí quando eu fui ver, você vai perguntar lá o pessoal, os feirantes, eu perguntei a alguns, falou, não, as pessoas não têm dinheiro. As pessoas não têm dinheiro. A população mais rica é menos de 10% da população. A maioria são pessoas que estão endividadas, não dá conta de gastar mais, né? Então, esse movimento econômico do fature tanto, eu acho que é uma imersão, é uma mentoria. Tem o critério educativo, você vai pedir o cara para tirar o lápis para fazer conta, você vai ensinar para ele o que é marketing, como que você pesquisa o mercado, como que você calcula um fluxo de caixa, como que você usa o Google para mapear mercado, como que você usa o site do IBGE para analisar a estatística, como que você usa esses sites para poder fazer isso. Eu acho que vale a pena a pessoa ir. Já valeu o dinheiro que ela pagou. Uhum. Agora, se for lá para ver só um cara que você nem sabe se a carreira dele é tão bem sucedida assim, pra ele estar vendendo curso, né? É igual eu falo, meu filtro, ou o cara é empresário, ou o cara foi executivo de empresa. Esses caras aí que falam que são empresários, mas abriu empresa ensinando a abrir empresa, eu não escuto esses caras. Eu sou super a favor de que o empresário, ele tenha um braço educacional. Eu acho isso importante, eu acho que isso é até um legado de um determinado olhar, é uma forma de você, muitas vezes, até contribuir com a sociedade, contribuir com as próximas gerações que vêm. Mas isso quando a pessoa já é um empresário consolidado. Sim. Já tenho minha clínica, agora eu vou ensinar outras pessoas a como terem a clínica, já tenho meu negócio, agora eu vou ensinar outras pessoas aqui a como terem esse negócio, a fazerem o que eu faço e etc. Eu acho isso algo grandioso, eu acho isso muito válido. O problema e onde que a gente tem que começar a desconfiar é quando a pessoa abandona aquele negócio principal, em que ela está te ensinando a fazer aquilo, em detrimento do negócio educacional. Aí onde a gente deve ligar o sinal de alerta no seguinte sentido, pera lá, essa pessoa está me ensinando a ter uma clínica, mas esse médico que está me ensinando a ter uma clínica, ele já não atende mais na clínica dele, ele já não tem mais a clínica, porque ele cansou. Será? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Como que alguém deixa um mercado extremamente lucrativo em função do educacional? Então, é quando o viés mudou. É porque a pessoa está mais no educacional do que ali naquele operacional da empresa que originou o braço educacional. É o que eu falo muito. Eu tenho um viés educacional, porém, a minha galinha dos ovos de ouro continua sendo a agência. Por mais que seja bom o faturamento do braço educacional, eu jamais vou abandonar minha agência, abandonar aquilo que me trouxe até aqui, em função de ficar somente com o mercado educacional, que é muito sazonal, é muito volátil e a gente não sabe o dia de amanhã desse mercado educacional. Em contrapartida, a prestação de serviços, que parece que a internet começou a demonizar, né? Ah, você não pode ser um prestador de serviços, você não pode vender sua hora, você está perdendo o que vender sua hora. A prestação de serviços ainda é a maneira mais fácil de você enriquecer. Sim. Porque você prestando um serviço, você resolve um problema pontual de alguém e você vai ganhar o seu dinheiro. Você vai estar produzindo em larga escala, como se você fosse a Coca-Cola? Óbvio que não.
Não espere prestar um serviço e ganhar milhões ali, como a Coca-Cola faz. Isso não é a realidade do que a gente vê no mercado. Até porque quando você presta um serviço, você literalmente vende a sua hora. Não dá para competir com a escalabilidade de uma Coca-Cola da vida. Mas a gente tem sempre que prestar atenção nisso. Quem é essa pessoa de quem eu estou consumindo esse produto educacional? É um coach formado na escola dos coaches da Coacholândia? Ou é uma pessoa que de fato construiu alguma coisa, construiu uma empresa, tem uma noção de realidade do mercado? Isso que eu tenho sentido muita falta, das pessoas no meio educacional mostrarem a realidade do mercado. E isso é algo que dentro da minha mentoria, eu falei, eu farei diferente. Aqui é uma mentoria onde as pessoas precisam ter acesso ao mentor, porque isso para mim é o critério número 1. Para mim, se você compra algo que você não tem acesso àquele mentor, aquela experiência, aqueles anos de experiência daquele mentor, você não comprou uma mentoria, você comprou um curso gravado. Sim. Se a pessoa não tem acesso ao mentor, esquece, não é mentoria, né? Então, qual é o seu nível de acesso ali, àquele mentor? Qual é a liberdade que você tem para trocar uma ideia, para acessar a experiência que aquela pessoa teve? Porque, como você mesmo disse, informação por informação, ChatGPT, Cloud, está aí para dar informação melhor do que qualquer outra pessoa. Mas se tem uma coisa que nenhuma inteligência artificial fez ou faz por nós, é viver nossas experiências. É viver a aplicabilidade da teoria. Isso a inteligência artificial não viveu e provavelmente não vai viver. Então é para isso que a gente entra nesse segmento educacional. Mas, infelizmente, o que tem de charlatão nesse segmento educacional não é brincadeira. A gente tem o nosso braço também lá na Comerciária, a escola de gestão que a gente está, inclusive, trabalhando nela nesse momento. A gente está em dúvida se vai continuar mexendo com ela ou não. Realmente, falar de ensinar prática não chama muita atenção, né? Se eu falasse que eu prometesse um faturamento, talvez chamasse mais atenção, investisse em anúncios, né? Fizesse aquele vídeo com fundo preto, aquela coisa fantasiosa, né? Talvez vendesse mais. Mas o que a gente percebe isso só existe porque a educação tradicional fracassa há alguns anos. A educação tradicional, ela fracassa já há alguns anos. Né? Então, quando eu formei administração lá atrás, já era um curso defasado. Se eu não tivesse o gosto e a vocação de pegar para ficar lendo sobre gestão, eu faço isso desde sempre. Naquela época eu já lia a HSM, 2009, 2013, já lia a HSM, já lia a Harvard Business Review, já sabia quem eram alguns teóricos da administração da gestão. Se não fosse por isso, talvez eu não tivesse dado certo na minha carreira. Porque naquela época, a graduação em administração já estava defasada. Então, a academia e esse acesso a cursos superiores muito fáceis começou a fazer com que cursos de R$200 de graduação nascessem. Isso é uma afronta, né, com a seriedade do mundo. Eu já dei aula em faculdade que o coordenador do curso, na hora de montar a grade do curso, ele pegava uns 4 cursos lá, juntava isso aqui, sobre qual tese científica, sobre qual embasamento. Então é por isso que essa educação cresce. Aí você cria todo um discurso, e é por isso que se coloca política e religião no meio. Não é à toa que todos esses grandes mentores e gurus têm um lado político muito bem definido, né? Ou o lado religioso. Muito bem definido também, porque é mais fácil de você abocanhar uma parcela das pessoas, né? Mas isso acontece porque o modelo educacional de gestão fracassou. E tanto é que você falou que esses caras saem dos negócios deles só para dar aula, que eles não montam escolas. É o nome dele. Por que ele não monta um prédio? Então fala, aqui eu vou fazer igual aquele Álvaro, nunca sei falar o nome dele, Choquer. Por que ele não pegou? Então, beleza, então vou montar a Link, a Faculdade para Empreendedores, que eu acho um projeto muito fantástico. O cara, ao invés de ficar ensinando, ele foi e pegou, eu vou montar uma faculdade de empreendedor que o curso de administração vai custar R$13.500, mais caro que medicina. Quem quiser estudar aqui vai ter que pagar isso. E o cara põe vários professores muito bons lá, os alunos têm acesso até fundo de investimento, um monte de coisa. Aí os caras que são guru, não, eu vou montar a minha mentoria aqui, eu fulano de tal, não sei o quê, método não sei o quê. Por que eles não escalam a educação deles, então? É porque não é rentável. O rentável é continuar nesse modelo. Pôr gente lá, para as pessoas irem se sentirem mal porque o cara é rico. Não, se ele é rico, ele tem resultado, o que mostra um pouco da questão moral da nossa sociedade.
Não, mas você vai ver o cara lá até da eleição de São Paulo, ele tem resultado, como é que eu não vou escutar ele? Quando eu critico esse cara, eu ouço isso muito, né? Aí eu falo, poxa, beleza, mas então você vai seguir o cara só porque ele tem um resultado financeiro muito grande? A gente tá vendo aí casos como o do Banco Master, empresa grande, com problema. Será que outras pessoas famosas brasileiras não estão com o mesmo problema? Então a gente tem que começar a parar. Mas eu acho que isso mostra um pouco da crise moral do nosso país, em que eu só consigo enxergar valor em você se eu ver que você tem posses. Se eu ver que você não é ninguém, pra que eu vou perder tempo te ouvindo? Eu acho que é um pouco disso também, sabe, Vanessa? E de novo, por que esses caras não montam, então, faculdades voltadas para formar o empreendedor, formar o líder, formar o empresário? Monta, então, faz igual o Álvaro fez, monta a Link. É uma faculdade fantástica. Faz uma faculdade fantástica. Então, diferente dessas faculdades aí, né, um lado político critica tanto as federais, né? Então monta uma melhor. Não, fica só ele lá ensinando o método tal em tal, tantos dias em tanto tempo, né? E não lembra de falar que o cara, para faturar tantos dígitos em tanto tempo, tem que ter um lastro. Um lastro. Tem que ter errado para você faturar tanto, você tem que ter errado 10 anos. E tem que ter dinheiro para pagar esse marketing, né? Eu tenho umas amigas que são empreendedoras também, e elas, não que eu me ache empreendedor, mas elas gastaram com uma agência que prometeu escalar o serviço delas e não deu certo, queimou dinheiro, e tão cedo elas não vão ter dinheiro para gastar. De novo. Reinvestir novamente. É o que eu falo, às vezes você erra enquanto empreendedor no Brasil, você não vai ter chance de empreender de novo. Prometeram, elas estão assim, poxa, realmente eu preciso ter muito dinheiro para crescer, né? Esses dias eu vi aqui em Goiânia Crescer, além de doer, custa caro. Custa caro, né? Quanto que é colocar a sua empresa lá dentro de uma casa-cor? Você expor sua empresa lá? Caríssimo. Quantas empresas daquele mesmo segmento têm a mesma oportunidade? Porque empreender e crescer precisa de dinheiro. Não tem aquela jornada do herói, do cara que veio da periferia, virou apresentador de televisão e cresceu, e o dono da emissora de TV apadrinhou, e hoje o cara é dono de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, tem o filho que tá não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Precisa de dinheiro. E enquanto tá todo mundo falando sobre crescimento empresarial, e escalar, e sair do operacional, e isso e aquilo, e as pessoas se esquecem de que para fazer essa mágica inteira acontecer, você precisa já de ter muito dinheiro. Sim. As pessoas estão deixando abandonado uma das formas mais fáceis de você ter um retorno rápido sobre o seu trabalho, que é a prestação de serviço. Sim. Eu vejo desses cursos de marketing, não tem ninguém formando um prestador de serviços. Olha, temos aqui um curso de social media, onde você vai aprender as habilidades técnicas para prestar um serviço como social media e receber um salário por isso. Receber um salário justo. Não tem ninguém ensinando isso. O que as pessoas ensinam? Porque isso vende melhor. Você vai ser um super empreendedor, mesmo que você esteja começando do zero. Comece do zero hoje, prestando serviços, aprenda, você vai ser um super empreendedor. Então, assim, eu acredito no poder de começar do zero, imagina, eu comecei do zero. Sim, eu também. Mas do começar do zero até começar a ganhar uns 2 centavos, demorou muito tempo. Eu tive muito mais prejuízo do que lucro. Trabalhei 14 horas, trabalhei 16 horas durante muitos dias, até hoje poder me dar ao luxo de trabalhar somente no período da tarde. Muitos dias não, muitos anos. Eu não tinha feriado, eu não tinha final de semana, eu trabalhava obsessivamente porque eu sabia que eu precisava daquela prestação de serviços para ter um dinheiro inicial, para depois fazer a máquina girar, para depois começar a investir nisso que você falou, por exemplo, de divulgação. Mas foi através de muita prestação de serviço, muita ralação mesmo. Eu ali 100% no operacional e eu não tinha dinheiro para delegar nada para ninguém. Então eu era todo operacional que consegui juntar um dinheiro e depois ir reinvestindo. A própria contratação de um time, né, formação de um time, delegar algumas funções para algumas pessoas é um reinvestimento que você faz na empresa. Mas isso não é do dia para a noite e isso as pessoas não contam. As pessoas querem vender isso como se fosse algo imediato. É o que eu falo. Para que você vai ensinar o empresário a calcular fluxo de caixa? Eu tô falando empresário, mas eu tô falando profissional de saúde, que é a nossa área, né? Para que você vai ensinar o empresário a calcular fluxo de caixa? Ensina para ele como é que é um empreendedor de sucesso. Aí vem e conta a história de Google, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates, largou a faculdade, foi fazer não sei o quê. Então, infelizmente, é muita enganação
Mas é o que eu te falei, o modelo tradicional fracassa e não acorda para isso. A academia fracassa e não quer fazer. E aí esses caras pegam, porque hoje, se você quiser criar um movimento, você tem que descobrir um inimigo, né? Inimigo Tem que ter um comum. inimigo em comum, é o sistema. Tá vendo, empreendedor? É o sistema que não quer que você prospere. Tá vendo? É por isso que os caras querem taxar não sei o quê. Aí, ó, Paulo Freire é um dos maiores bandidos do Brasil, porque ele que criou esse modelo de educação. Olha como é que você ideologia, não sei se existe essa palavra, você transforma algo em uma ideologia, eu costumo chamar de ideologização. Hoje, para você dar certo na internet, você tem que se ideologizar, se é que existe essa palavra, né? Você tem que criar um inimigo em comum. Não, meu inimigo é o sistema, eu sou anticomuna, não, eu sou anticapitalismo. Não tem esse debate de falar, peraí, gente, peraí. Mas vocês estão falando mal de Paulo Freire, vocês estão falando mal disso aqui, mas gente, mas peraí. Mas tem um negócio aí no meio do caminho que é entre o computador e a cadeira. Como é que a gente está fazendo, né? Então... Hoje, infelizmente, essa praga se adentrou no mundo dos negócios, na área da saúde não é diferente. E, infelizmente, a gente tem esse cenário, né? Luiz, para a gente ir organizando o nosso fechamento, eu queria que você desse um conselho / um alerta para quem é dono de clínica, de consultório, o que essa pessoa pode fazer, o que essa pessoa tem que observar antes de contratar gestão e marketing para evitar de cair nesses golpes que a gente vê aí de pessoas que prometem tudo e não entregam nada. Se você não sabe quanto que entra na sua clínica e quanto que sai, você está à mercê dessa galera. E aí é nesse momento que você precisa de uma consultoria, precisa da gente. É nesse momento que você fala, poxa, meu negócio já não é mais tão... Antigamente, né? Onde que você abria clínica aqui em Goiânia há 30 anos atrás? Se você fosse médica, por exemplo. Onde você ia abrir clínica aqui em Goiânia? Onde geograficamente? Geograficamente. Setor Bueno, setor Marista? E centro. Centro, no máximo. Né? Então, você precisa ter também um estudo de mercado. Peraí, tem um momento, a partir de agora, o meu negócio não cresce mais. Ou eu vou ter que sair daqui, ou eu vou ter que melhorar a minha comunicação para atingir outros públicos. E aí entra o marketing. Na hora que você não sabe se sua conta fecha, se o seu negócio não é mais viável, e se você não acha que tem mais mercado, você precisa de uma consultoria. Tudo começa no entradas menos saídas é igual a resultado. Se essa conta não bate, tem problema. Se ela não bate de forma positiva. Maravilha. Encerramos aqui o nosso podcast. Agradeço muito a participação do Luiz, que aceitou aí esse convite para estar aqui trocando essa ideia comigo. Espero que tenha sido útil. Caso alguém queira contratar o serviço da Comerciare, como que a gente faz? Obrigado, Vanessa, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Para a gente é muito bom essa oportunidade de poder conversar com alguém que é da área. Já te falei que a gente consegue ter sempre boas conversas, porque a gente está com a mesma missão, que é fazer o que é o correto. É fazer o trabalho correto. A gente não está aqui, você nem eu, para enganar ninguém. A gente está aqui para fazer o trabalho correto. E eu acho que tudo isso acaba conspirando a favor da gente se encontrar, até essa oportunidade aqui, mas eu quero te agradecer de coração. Quem quiser saber sobre mais, para mim seguir no Instagram, @professor Luiz Soares, Luiz com Z, professor por extenso, então professor Luiz Soares. Comerciare Saúde também você encontra a gente, Comerciare com 2 M's, né? E lá vocês encontram canal no YouTube, Instagram, TikTok, nosso blog lá, newsletter no Substack, e o nosso site, www.comerciare.com.br. Lá vocês vão ter cases, nossas publicações de estudos de mercado, nossos materiais lá, calendário de marketing que a gente tem, que ajuda as empresas a se entenderem melhor. A gente tem algumas ferramentas de gestão que a gente já tem lá, só baixar gratuitamente no nosso site. Então, a gente tenta agregar valor para todo mundo. Se você não tiver condição de pagar uma consultoria agora, lá no nosso site você vai ter muita coisa gratuita. Tem nossa comunidade no Instagram não, no WhatsApp, que tem grupos lá que eu solto conteúdo grátis toda semana. Tem curso de graça na escola de gestão, todos os meses, 2 horas, cursos de graça com certificado ainda. Então, nós temos... Está com dificuldade de contratar uma consultoria? Tem produto gratuito. Todo esse é o nosso ecossistema e a gente está lá à disposição no que a gente puder ajudar. Contem com a gente lá. E obrigado, Vanessa, de coração. Prazer, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Luiz. É isso. Encerramos. Quanto tempo que deu?
Chegou 2 horas? São 4:02 agora. Acho que a gente gravou quase